Tudo bem, e você? Bem também. Tá conseguindo estudar? Sim. Tá? A Isa tá entrando. A Ana não tá participando mesmo, né? Não. Não, né? Eu conversei um pouquinho com ela. Oi, Isa, bom dia. Isa? Isa, tá me ouvindo? Tô. Ah, então tá bom. Bom dia. Só pra Bom saber. dia. Isa, eu vi que você me entregou a atividade por mensagem, tá? Já recebi. É que lá no campo da atividade não tinha o Para entrega, entrega. né? Eu acho que eu deixei só para entrega lá no do cursinho, porque como para você, eu sempre abro duas para você, né? Uma que fica lá no cursinho e outra na sua série mesmo para computar sua nota. Eu acho que eu coloquei só para entrega lá. Esqueci de colocar na sua, mas beleza. Obrigada por ter mandado e já recebi, já vi lá. Gente, hoje a gente vai continuar a aula da semana passada, né? Então a gente está falando sobre a diversificação e a origem dos grandes grupos de seres vivos. Eu vou espelhar a tela aqui para vocês. Só um segundo. Então, nós paramos aqui. A gente parou em origem e evolução dos répteis. Na verdade, a gente parou aqui, em anfíbios, né? A gente estava falando sobre um pouco, a gente conversa um pouco aqui em biologia, né, nessas transformações que ocorreram no planeta Terra desde o surgimento há 4,6 bilhões de anos atrás, né, que é um conteúdo que vocês veem com mais ênfase em geografia, né, com a professora Lívia, provavelmente, não sei se já viram, vão ver ainda, mas é um conteúdo que a gente vê mais lá, né, período, era, essas diferenças. Aqui, a gente foca na expansão da vida, né, já que é biologia. Então, a gente foca no que na origem dos seres vivos e dos grandes grupos principalmente, né? Então a gente vai falar, porque já existia nesse momento aqui que a gente está, diversidade de vida, né? Lembrando que a vida surge, só para lembrar, a Terra surge há 4,6 bilhões de anos e a vida há 3,5, mais ou menos, bilhões de anos. Então demorou bastante, né? As condições que a Terra tinha no seu surgimento não eram favoráveis à vida. Era muito quente, tinha muita atividade vulcânica, não tinha oxigênio, enfim. Aí a gente teve uma estrutura que começou a se formar, que foi, né, das proteínas, eu comentei com vocês na aula passada, os aminoácidos, né, que surgiram a partir dessas condições. E o aminoácido, lembrando, é uma molécula de proteína, que formam as proteínas. E proteínas são moléculas orgânicas, moléculas que a gente vê nos seres vivos, né? Então, essa molécula orgânica foi evoluindo a ponto de dar origem a um primeiro ser vivo, porque ela adquiriu capacidade de reprodução, né, de se duplicar. E ao fazer isso, ela foi evoluindo, a molécula foi evoluindo e foi originando os seres vivos. Esses primeiros seres vivos, né, que surgiram há 3,5 milhões de anos, bilhões, né, eles eram mais parecidos com as bactérias atuais. Né? Então, simples, não ainda uma bactéria, mas parecidos com bactérias. Mas aqui o nosso foco são os grandes grupos. Então a gente conversou semana passada, só para lembrar, né, sobre o surgimento, né, da vida que foi nos mares primitivos, eu falei para vocês, e aí eu fui mencionando essa questão da organização dos continentes, que não é como a gente tem hoje, né? Então, ao longo de toda a história aí do planeta Terra, a gente teve transformações. Pelo que a gente vê dos documentários fósseis, né? Então tudo que a gente tem de registro aí, né, de conhecimento científico que se construiu sobre esses momentos anteriores, a gente tem principalmente por conta do documentário fóssil. E como o documentário fóssil, uma coisa que eu acho que não sei se eu comentei com vocês semana passada, o documentário fóssil ele vai ter lacunas, né? Então, ao longo da história, ao longo do processo de estudo, né, de científico, isso vai mudando, porque vai tendo descobertas novas, então não é algo muito exato. Muitas coisas que se acredita hoje, aliás, muitas coisas que se acreditaram no passado, hoje já não se acredita mais, porque descobrimos coisas novas. Algumas delas eu vou comentar com vocês hoje, né? Principalmente em relação aos dinossauros, enfim. Tá, então paramos, peraí, a gente falou da origem dos tetrápodes, que são seres que têm 4 membros, né? Isso semana passada. E a gente vai falar agora dos répteis. Então, a gente parou em anfíbios, a gente falou da idade dos anfíbios, né?
que teve um declínio aí, né, há 298 milhões de anos atrás, mais ou menos, teve um declínio dessa idade dos anfíbios, como ficou conhecido esse período, onde as condições estavam bastante favoráveis ao desenvolvimento desse tipo de ser vivo. Teve um declínio, mas eles não se extinguiram, porque até hoje existem anfíbios, né? Então, eles deram origem a outras linhagens aí, que são as atuais. Esse declínio, né, da quantidade de anfíbios que existiam antes, provavelmente veio por conta de mudanças climáticas globais, né? Mudanças que aconteceram que causaram aridez. O que é aridez? É seca, né? Anfíbios são seres que precisam muito da água para reprodução, então eles vivem principalmente em ambientes úmidos, né? Seja próximo de lagos, lagoas. Acho que eu comentei semana passada que, por exemplo, os sapos são anfíbios e eles têm fase de girino, e girino vive em ambiente aquático, né? Antes de ser sapo, ele é girino, então ele precisa desses ambientes úmidos. E aí, essa aridez, né? Ou seja, seca, né? A aridez é a ausência de chuva, foi fazendo com que algumas espécies de anfíbios desaparecessem. E aí, a gente tem a origem dos répteis, né? A evolução e a origem dos répteis. A gente acredita que os répteis surgiram no período carbonífero a partir de uma linhagem de anfíbios. Então, primeiro surgiram os anfíbios, para depois surgirem os répteis, que foram se diferenciando. Então, uma linhagem de anfíbio, não é que de anfíbio virou répteis, porque existem anfíbios ainda. Então, a gente teve uma linhagem de anfíbio, muito provavelmente, a gente não sabe muito bem qual, mas uma linhagem de anfíbio que deu origem aos répteis, né? Uma linhagem, outras linhagens deram continuidade aos anfíbios, né? Então, acredita-se que os répteis surgiram mais ou menos há 305 milhões de anos, né? Sempre MA, lembrando, quando a gente vê isso aqui, milhões de anos. E foi uma profunda alteração climática, né? Então, a gente teve uma alteração climática novamente, que eu estava citando no slide anterior, que deu origem ao declínio dos anfíbios, que foi de tornar o ambiente climático da Terra, né, bastante seco. Então, isso acabou devastando florestas, né, causando a extinção de muitas plantas, muitos animais, principalmente florestas úmidas, tropicais úmidas, né, que dependem de umidade. Né? E esse evento ficou conhecido como colapso das florestas úmidas no período carbonífero. Então, no período carbonífero, a gente teve aí essa seca que gerou devastação de florestas úmidas. Né? E com isso, muitas plantas, muitos animais foram extintos. Aí, isso deu origem, se eu tive uma área de floresta devastada, isso deu origem à fragmentação de florestas em pequenas ilhas. Então, eu tinha uma floresta grande, eu tinha uma floresta grande. E aí, com a seca, foi diminuindo, né, a vegetação, os animais que viviam ali, e aí eu vou tendo pequenos espaços de vegetação, então, como se fossem pequenas ilhas. Eu tinha uma grande, agora eu não tenho uma grande, eu tenho pequenas, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, né, como se fossem pequenas ilhas de vegetação. E isso era separado por regiões mais áridas e inóspitas, ou seja, então, eu tinha uma pequena área aqui, que era mais úmida. Aí eu tinha um espaço de região árida, mais árida, né? Mais seca e inóspita. A palavra inóspita significa não propício à ausência de vida. Não proporciona, as condições naquele local não proporcionam a existência de vida. Então, quando vocês verem essa palavrinha inóspita, tem alguma coisa a ver com não habitável a palavra. Então, não é habitável para quem? Para a vida, né? Então, tinham pequenas ilhas com vegetação e áreas áridas ou inóspitas, né? E as populações, então, foram ficando isoladas. As populações de répteis que surgiram ficavam isoladas nessas ilhas. Não tinham tanto contato, porque eram áreas pequenas, né? E foram evoluindo de modo independente. Então, se eu tenho pequenas regiões, uma floresta, uma área de vegetação aqui e outra aqui, e aqui eu tenho espécie de répteis, aqui eu tenho também, como eles não têm contato, população daqui, população daqui, elas vão continuar evoluindo, porque os seres vivos evoluem o tempo todo, ao longo de muitos anos, mas de modo independente, de modo sem interferência. Por quê? Porque não vai haver cruzamento entre os seres daqui e daqui, né? Eles não têm contato, então vão evoluir de modo independente. Esse domínio dos répteis termina mais ou menos há 666 milhões de anos, né? E foi por conta da grande última extinção, né?
A gente tem aí ao longo do... o pessoal da geografia e da paleontologia, que estuda as extinções, principalmente a paleonto, né, paleontologia, diz que a gente tem 5 grandes ondas de extinção em massa. A última, que é a dos dinossauros, né? Que também matou os dinossauros, entre outras espécies. E desapareceu cerca de 75% das espécies viventes. Restou 25%. Essa grande onda de extinção aí, essa grande última que levou os dinossauros, a gente dá, né, provavelmente foi um meteoro que caiu na Terra, né, e aí, essa diferença de meteorito e meteoro, não sei se vocês sabem, mas é só nome para onde ele está. Então, é meteoro quando está lá na atmosfera. Quando cai na Terra, vira meteorito. Então, esse meteorito, a gente dá os créditos, né, para um possível meteorito, só que a gente não tem tanta certeza, porque a gente não consegue explicar por que não matou todas as outras espécies, né? De um meteorito de grande escala podia ter levado embora todas as espécies viventes. Mas 25 ficaram aí. Então, acabou com 75% das espécies, né? Quais restaram? Restaram principalmente, né, tartarugas, crocodilos e lepidossauros, né? E os lepidossauros são um grupo que deu origem aos lagartos e às serpentes atuais. As aves também, né? Muitas aves, as aves continuaram, né, existindo, e eu não sei se está falando alguma coisa disso no próximo slide, eu acho que não. Vai falar das aves daqui a pouquinho. Mas, não, eu vou emendar com isso porque tem a ver o que eu vou falar com as aves. O que acontece em relação às aves, que eu quero dizer para vocês, né? Os dinossauros, eles deixaram um grupo aí que deu origem às aves. A gente já tinha aves, e as aves que a gente tem descendem dos dinossauros, diretamente. Tem alguns estudiosos, alguns paleontólogos, que consideram que não foram, então, todos os dinossauros que foram extintos, porque as aves estão aí. E as aves, muita gente pensa que os dinossauros são parentes mais próximos dos répteis, mas eles são parentes muito mais próximos das aves. Inclusive, os últimos estudos que a gente tem, não sei se vocês já tiveram conhecimento sobre isso, é que os dinossauros provavelmente possuíam penas e plumas, e não escamas, né, como aparece nos filmes. Então, a gente ainda não sabe muito bem a cor deles. O que a gente vê nos filmes, né, de ficção científica enfim, é uma ficção. Mas algumas pesquisas mais recentes, mas elas são bem primitivas, elas dizem que provavelmente eles eram coloridos. A gente não tem certeza, mas provavelmente eles eram coloridos, né? Tem eu não me lembro agora qual espécie que era, mas tem um que provavelmente ele tinha plumagens brancas na cauda e anéis laranjas, né? Então ele tinha uma cor mais vistosa, né? Diferente daquela coloração que a gente vê nos filmes com escamas, e não são escamas, muito provavelmente não eram mesmo escamas, eram penas ou plumagens, né? Indícios de penas. Bom, tá, então as aves são consideradas as aves atuais, né? Que surgiram aí nesse período Jurássico, né? A partir dessa linhagem de dinossauros, que são aí, então, remanescentes vivos desses animais. Remanescentes vivos significa que são os animais que são os dinossauros que continuaram na Terra e deram origem a novas espécies. Da mesma forma que anfíbios. Os anfíbios que existiam antes, nesse período que eu estou falando aqui, não são os mesmos de hoje, porque eles foram evoluindo, né? Mesma coisa os dinossauros que restaram, né? Que deram origem às aves. Bom, no final do período Cretáceo, as aves apresentam muitas das características já atuais, né? Vão ser já muito parecidas com as aves que a gente tem hoje. Que foi após essa grande última extinção em massa que eu comentei com vocês, e aí elas se diversificaram. Foi o momento das aves, né? Logo depois dessa grande última extinção aí que levou os dinossauros e várias outras espécies junto. Elas se diversificaram e começaram a explorar, né, os ambientes aéreos, né? E também de terra firme e ambientes aquáticos, que a gente sabe que tem aves, né, que vivem próximo ao ambiente aquático, tem ave que mergulha, como pinguim, enfim. Pinguim é ave, tá? Não é mamífero não, apesar de parecer, porque ele é fofinho. E aqui, esse momento aqui de Jurássico, a gente está nessa configuração do planeta, né?
tem a Laurásia, lembra que eu falei que tem a Pangeia primeiro, aí depois a Pangeia, aí sim a gente tem a Laurásia aqui em cima e a Gondwana aqui embaixo. Gondwana. Então, a Gondwana deu origem a esses continentes, né? Aqui está a América do Sul, África, Antártida, Austrália, Índia, né? Pedaço da Arábia. E aqui a América do Norte, a Europa, a Sibéria, a China, né? Então, a Laurásia aos países da América do, principalmente da América do Norte, e a Gondwana aos da América do Norte, não, da região norte, né? Porque não é só a América do Norte, a Europa também, enfim. China, e aqui aos da região sul. Bom, se vocês forem querendo perguntar alguma coisa, pode falar, tá, meninas? Tá dando para entender, gente? Tá sim. Tá, então tá bom. E aí, a gente tem aqui, né, uma observação. Opa, eu falei mamíferos. E aí, os mamíferos. Os mamíferos vão surgir mais ou menos há 220 milhões de anos, né? Me lembrando que mamíferos são seres que têm glândulas mamárias, produção de leite, não é só placentários, né? Que tem placenta, a gente tem 3 tipos de mamíferos, né? Que são os marsupiais, os monotremados e os placentários, né? Que tem desenvolvimento de placenta. E surgiu a partir de um grupo de répteis. Provavelmente, né, a gente admite hoje que essa linhagem ancestral de mamíferos originou, então, esses mamíferos que surgiram há 220 milhões de anos, originou muito provavelmente os monotremados. Quem são monotremados? São os mamíferos que são ovíparos. E tem mamífero ovíparo, que são vocês sabem, um representante muito famoso de mamífero. Isso, mamífero que bota ovo, que é ovíparo, é o ornitorrinco, né? E tem a quidina também, mas ela não é tão conhecida, não é tão falada, né? O ornitorrinco ele é mais diferentão, né? E ele bota ovo porque ele é monotremado. Então, a primeira, né? Essa linhagem que surge há 220 milhões de anos, provavelmente ela deu origem aos nossos monotremados aí mais atuais, né? Que os embriões se desenvolvem dentro de um ovo, né, e fora do corpo da mãe, diferente como é dos marsupiais e dos placentários. Só para diferenciar aqui marsupiais e placentários, né, os marsupiais, na verdade, o desenvolvimento é dentro do corpo, mas não é completamente dentro do corpo, que é o caso dos cangurus, né? E aí é marsupial, então o feto nasce, mas ele ainda não está completamente desenvolvido, igual é nos placentários, como na espécie humana, dos outros placentários, né? Enfim, com cachorro, leão, enfim. No caso dos marsupiais, ele precisa continuar o desenvolvimento lá dentro daquela bolsa, né? Marsúpio, essa bolsa é chamada de marsúpio, por isso marsupial. E aí depois, então, os marsupiais placentários são seres mais recentes na história aí, né? Da evolução dos grupos. Então, os mamíferos estão há menos tempo no planeta do que todas as outras espécies. Das outras espécies não, todos os outros grupos, porque as espécies atuais também são diferentes, né, das antigas. Foram originadas a partir das antigas. Então, mamíferos, né, marsupiais e placentários, surgem mais ou menos há 115 milhões, 166 milhões de anos atrás. É mais recente. E aqui, como é que está, né, no Cretáceo? 66 milhões de anos atrás, a gente já está em outro período, que é o Cretáceo. Que é essa configuração aqui, já um pouco mais parecida com o que a gente tem atualmente, né? Já está a Gondwana, que era aqui embaixo, e a Laurásia, que era aqui em cima, já foi se separando, né? Um grande indício que a gente tem sobre essa teoria, essa teoria chama teoria da deriva continental, né? Que é a da movimentação dos continentes. A grande evidência que a gente tem, né, é porque a gente olha para essa configuração aqui da América do Sul, que eu estou passando o mouse, e da África, e parece um quebra-cabeça, né? Parecem peças de quebra-cabeça, porque elas se encaixam perfeitamente. Além disso, a gente tem os registros fósseis, que vão mostrar justamente aquilo que eu falei para vocês. Então, por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, fósseis que foram encontrados na África e também na América do Sul. E se a configuração atual tem um oceano entre eles, como é que se tem o mesmo indivíduo vivendo em 2 locais diferentes, né? Muito provavelmente porque elas estavam conectadas.
Fora a questão do solo, que costuma ser parecido. Então, tem solos, né, da África e da América do Sul são parecidos, da mesma forma que dos continentes aqui de cima. Tá, peraí aqui. E aí, né, esse aqui todo mundo gosta de falar, que é a origem dos grandes macacos, né, o parentesco evolutivo dos grandes macacos. A evolução, ela vai admitir que a gente tem duas novas espécies aí que surgem por cladogênese. O que é cladogênese? É quando eu tenho a diversificação de uma espécie ancestral. Então, tem um ancestral que dá origem a duas novas, né? É o que mais ou menos acontece no processo evolutivo. Os macacos são os primatas, né? Se a gente for lembrar lá do reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? A ordem primatas está dentro de uma ordem dos primatas. Todos os macacos atuais fazem parte dessa ordem dos primatas. E nós também somos primatas. Nós fazemos parte da ordem dos primatas. Então, todas as evidências fósseis, genéticas, moleculares, elas vão afirmar o quê? Que as nossas relações de parentesco evolutivo estão diretamente ligadas aos grandes macacos. Isso não significa que a gente... aquela história de o homem veio do macaco, o ser humano veio do macaco, não é isso. Né? A ciência nunca falou isso. É uma interpretação errada do que a gente trabalha aqui, que acaba virando senso comum, né? Mas não é isso, nunca foi falado isso. Porque não tem como o ser humano ter vindo do macaco, porque não tem macacos virando seres humanos por aí, né? O que a gente tem é uma linhagem que, lembra que eu comentei em alguns slides anteriores que quando eu tenho populações que vivem isoladas da mesma espécie, elas vão se diversificar e vão evoluir de modo independente? É mais ou menos isso que a gente pensa quando a gente fala do parentesco nosso com o dos macacos. Por quê? O que é cladogênese, então? É essa diversificação de uma espécie ancestral em duas. Então, provavelmente eu tinha espécies ancestrais, né? Vamos pensar na espécie ancestral que está aqui, ó, embaixo dessa árvore. Era da mesma espécie, só que viveu em locais diferentes. Ao viver em locais diferentes, ela vai evoluir e se diversificar de modo diferente. Então, em um local deu origem aos hominídeos, outro local deu origem aos outros primatas. Então, é isso. Porque o ser humano não é mais evoluído, né? E aí é uma outra incoerência que a gente vê no dia a dia, no cotidiano, de que o ser humano é mais evoluído. O ser humano não é mais evoluído. Para a evolução, não é isso que significa evolução. Evolução significa mudança e adaptação ao ambiente. Então, todos os seres que vivem hoje, estão adaptados ao seu ambiente, são tão evoluídos uns com os outros. Tanto um quanto o outro. Eu não sei, talvez eu tenha comentado alguma coisa sobre isso semana passada, não lembro direito. Mas isso significa que o ser humano está adaptado para viver no ambiente dele, assim como os outros primatas, já que nós também somos, também estão. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem um parentesco. Nossos grupos de primatas que são mais parecidos com a gente são quem? Os chimpanzés e os bonobos, né? Qual que é a semelhança? Qual que é a diferença, né? Porque falar em semelhança é tudo muito parecido. A diferença entre nós, geneticamente falando, entre nós e os chimpanzés e os bonobos é de 1,3% do DNA. 1,3 ou 1,4? Não, 1,3. 1,3% do material genético é diferente. Então, praticamente 99% do nosso DNA é idêntico ao dos chimpanzés e aos dos bonobos. E bonobo. Eu tenho dificuldade para falar essa palavra. Bonobo. Entre esses dois, chimpanzé e bonobo, eles são bem parecidos. Eles diferem em cerca de 0,4%, 0,3% só. Então, eles são muito parecidos entre si. E aí vocês percebem que basta pequenas mudanças no DNA para eu ter espécies diferentes. 1% não é nada, é pouco. Mas faz uma diferença na especiação. Né? E é por isso que a gente também não tem na espécie humana raças, né, subespécies. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas a gente não tem na espécie humana. Porque só tem Homo sapiens e a gente não tem subespécies. Porque não tem tantas diferenças assim entre nós para validar a existência de subespécies biologicamente falando.
Então, a gente tem aqui, por exemplo, aqui então eu tenho uma espécie ancestral que deu origem a esse grupo e a esse grupo que veio para cá. Só que aqui, ó, onde eu tô passando o mouse, tem uma outra espécie ancestral que veio desta, que deu origem para essa linhagem e para essa linhagem. Aqui eu vou ter outra, né? Esse A, B, C, D é isso. Aqui eu vou ter outra. Essa espécie C deu origem aos seres humanos, aos hominídeos, que foi dando origem aos seres humanos, e aos chimpanzés e bonobos atuais, né? E aqui teve alguma ainda que diferenciou os dois, né? Em 0,4%, essas espécies diferentes. Então, aqui tem a representação, isso é uma árvore filogenética, né? Ou cladograma, vocês podem ver com esse nome também, da espécie humana e dos grandes macacos. Né? Então, A é ancestral comum da família hominídea. Família, né? Ancestral comum da subfamília hominídea. Ancestral comum do gênero Pan e Homo, né? Aqui no C. Aí eu já estou em gênero. Então, hominídea é família. Homo é gênero. Né? Nossa espécie é Homo sapiens, porque Homo é o nosso gênero. Sapiens é o nosso epíteto específico. Aí as duas palavras juntas, Homo sapiens, dá na minha espécie, no nome da minha espécie. Então, e aqui, né, a D, como eu falei, é uma espécie ancestral comum aqui para essas duas espécies, chimpanzés e bonobos. Então, qual que é a teoria evolutiva entre os primatas? O que nós, principalmente, temos? O que todos os primatas, nós incluídos, chimpanzé, bonobo, gorila, enfim, todos os primatas, inclusive os pequenos, porque nesse cladograma aqui, nessa árvore, eu só vejo os grandes primatas. Mas tem os pequenos também, são símios, enfim. O que todos os primatas têm? Primeira coisa é o dedo oponível, né? As mãos dos primatas conseguem agarrar objetos, né? Isso é característico de primata, né? Então, os chimpanzés conseguem fazer isso, os macacos conseguem fazer isso, agarrar o objeto com força, com precisão, graças ao polegar oponível. Isso aqui é uma evidência evolutiva, né, dos primatas. Isso permite aproximar frontalmente de qualquer outro dedo, né, e atuar como pinça, esse movimento aqui de pinça. Né, e isso é muito preciso, né, para nós humanos é o que garante que a gente consegue fazer trabalhos manuais minuciosos, né. A gente, minha bateria está acabando de novo, toda vez eu esqueço de colocar o carregador, só um minuto. Pronto. E aí, então, esse movimento aqui é o que garante que a gente consegue fazer trabalhos manuais, né? Mas o chimpanzé também tem isso aqui, né? Ele também tem isso aqui, os outros primatas, né? Outra coisa, visão binocular, né? Nossa visão é binocular também, é chamada de estereoscópica, que é a proximidade entre os olhos, né? Pensa em uma ave. A ave não tem, a ave tem os olhos aqui, né? Os olhos estão situados na face. Isso permite que a gente mire o mesmo objeto, né? Com os dois olhos, né? Com uma pequena diferença de ângulo visual, mas vai permitir que o cérebro calcule, por triangulação, a distância em que aquele objeto se encontra. Então, ao a gente ter essa visão aqui, as aves, né, outros seres vivos, peixes, né, têm os olhos na lateral, um do lado do outro, e isso ajuda num campo de visão, porque eles têm um campo de visão bem maior que a gente. Mas a gente ter os dois olhos apontados para a mesma direção permite que a gente calcule melhor o quanto está longe aquele objeto da gente. Será que eu expliquei certo? Qual é a distância daquele objeto com a gente? Né? O quão distante está um objeto qualquer. Isso é a visão binocular, todos os primatas têm. Isso dá a mesma coisa do tubarão, por exemplo? O tubarão ele não tem a visão binocular como a nossa. É mais um pouco mais nas laterais, não é tão binocular quanto a nossa. Só os primatas têm essa visão tão binocular e tão precisa aqui, né? Que é quase. Parece que é igual, parece que é bem igual. Você olha um objeto, você mira. Mas como ele está aqui e o outro está aqui, não é exatamente para o mesmo lugar que a gente olha, para o mesmo ponto. Mas nos dá a sensação
de que sim. Agora, outros animais, e aí vai depender, vai ter muitas espécies, muitos grupos, né, de peixes, né? Tubarões são peixes cartilaginosos. Então, tem diferença com os peixes ósseos, né? Que são, então, tem peixes Sim, mas, tipo, o que muda da visão do tubarão para a visão de um peixe normal? Da visão dos peixes ósseos, os outros peixes, eles têm uma visão mais de presa, né? Só que de presa não, de predador. Só que o tubarão, ele vai ter, na verdade, a visão dele importa. Mas o que é mais aguçado no tubarão é o olfato, para ele caçar, né? Tanto é que ele sente o cheiro, né? E quando ele sente cheiro de sangue, por exemplo, ele vai atrás da presa. Por exemplo, seres humanos não fazem parte da cadeia alimentar dos tubarões, mas pode acontecer algum acidente, por quê? Porque ele sente o cheiro de sangue ou sente cheiro de alguma coisa, se a gente tiver com alguma ferida exposta, ele vai lá e agarra, mas ele solta. Então, geralmente, até por isso, os ataques de tubarões não costumam ser fatais. Costumam arrancar uma perna, um braço, mas eles largam, porque eles veem que não é o animal que ele queria consumir. Ele iria consumir. Claro que, se ele tiver com fome, pode ser que ele coma mesmo, né? E pode ser que ele se alimente desse... Mas são muito poucos tubarões que causam acidente com seres vivos. Com seres humanos. Seres vivos, sim. Seres humanos, muito poucos, né? Aqueles filmes, né? Que tinha na década de 90, 2000, que fazia filme com tubarão assassino, etc. É mais por entretenimento. A grande maioria, eles não são assim tão ruins pra gente, não. A gente é muito mais pra eles, né? Que a gente destrói o ambiente deles. Enfim, dei uma viajada aqui, né? Mas tudo bem. Voltando. Então, outra coisa aqui que tem a ver com primatas é a vida familiar e o cuidado com a prole. Os primatas são as espécies que mais cuidam da prole. O que é prole? Os filhotes, né? A maioria dos primatas tem um único filhote por parto. Né? Se você olhar um cachorro, ele não costuma ter um só. Muito difícil. Né? Tem uns, coelho tem um monte. Então, a gente, os primatas, a gente e os outros macacos, costuma ter apenas um, para esse cuidado ser maior. Mas, de qualquer forma, o ser humano é a espécie que alcança a maturidade mais tarde, comparado com os outros primatas. Nós, quando nascemos, somos muito mais dependentes, os outros primatas também, mas por menos tempo. Então, o cuidado parental do chimpanzé dura mais ou menos 6 meses. Só que a gente, com 6 meses, a gente não consegue nem se alimentar sozinho ainda. Né? Então, o nosso cuidado, a nossa maturidade é alcançada mais tarde. A gente depende muito mais cuidado parental. Quando eu falo parental, seria dos genitores, né? A gente chama de pai e mãe. Mas, enfim, dos adultos da espécie, né? É isso que eu estava falando aqui. E aí, os seres humanos, além de aprender, né, valores aí, né, além de depender dos pais, eles vão, durante esse período, também aprender valores básicos de cultura. Né? E isso muda ao longo dos anos. Bom, a gente tem aqui, né, a ancestralidade humana, né, que vem principalmente do Australopithecus. Talvez você já tenha ouvido falar desse termo, mesmo na história, que surgiu há 4 milhões de anos, né, e foi extinto por volta de 2 milhões de anos. Ele teve grande dispersão no continente africano e foi ele, provavelmente, que deu origem ao ancestral do gênero Homo. A gente teve outros Homo, né? As pressões seletivas, né, que atuaram, então, pressão seletiva do ambiente, que atuou sobre o Australopithecus, levou ao aparecimento de outras linhagens de hominídeos. Então, há cerca de 2 milhões de anos, surgem os grupos dos hominídeos. Então, Australopithecus é um gênero, hominídeo é outro. Aí, há 2 milhões de anos, surgem hominídeos, que foi o primeiro aí, o Homo erectus. Nós somos Homo sapiens. O Homo erectus. Depois veio o Homo heidelbergensis, né, que viveu na Europa. Aqui a gente já está falando de 600 mil e 250 mil anos atrás, então saímos lá da casa dos milhões, né? E fósseis descobertos aqui, né, que tem a imagem, fósseis descobertos em regiões da Europa e do Oriente Médio mostram que o Homo sapiens neanderthalensis viveu aí entre 450 mil e 25 mil anos atrás. Que é o tal do homem de Neandertal, né? Que a gente chama assim. Aqui tem uma representação esquemática comparando, né, o crânio dos dois,
né, as distâncias aqui na testa, né, aqui mais achatado do Neandertal em relação ao humano moderno. Tá, aí a gente chega na espécie humana moderna, que em alguns livros é chamada de Homo sapiens sapiens, mas não é consenso isso daqui, ó. E eu já vou falar por quê. A gente tem 4 minutos, mas eu acho que vai dar tempo. As descobertas vão mostrar, então, que a espécie humana moderna iniciou a evolução dela na África. Isso por volta de 200 mil anos atrás. Então, esse ser humano atual surge há 200 mil anos atrás. Provavelmente a partir do Homo erectus ergaster. E surgimos na África. Né? Depois é que a gente vai para outros lugares. Então, surge na África e depois vai para outros lugares. E aí, a gente descobriu fósseis na Europa e na Ásia que permite que a gente conclua que os seres humanos, né, atuais chegaram na Ásia a 70 mil. Então, surge a 200 mil e só 70 mil, e entre 70 e 100 mil anos atrás, é que a gente chega na Ásia 70 mil e no Oriente Médio 100 mil. Na Europa, só há 40 mil anos atrás. Então, a gente ficou muito tempo na África. Né? Isso significa que a gente saiu totalmente de lá. Alguns grupos saíram e foram se diversificando para outros lugares. Outros grupos permaneceram na África. Os humanos modernos chegam à Austrália, né, entre 60 mil e 50 mil anos atrás. São os ancestrais dos aborígenes australianos. E a gente tem uma hipótese aí que admite que os grupos humanos que vieram da Ásia atravessaram, né, o Estreito de Bering e chegaram ao continente americano, né, da Ásia para o continente americano, por volta de 14 mil anos atrás. E aqui tem uma imagem sobre isso. Né? Aqui é a passagem do Estreito de Bering, da América do Norte, né? A América do Norte está aqui, a América do Sul está aqui. Aí aqui a gente tem, né, da Ásia, na região aqui da Ásia, né, a gente tem que vai passar daqui da Ásia para cá, daqui da Ásia para a Europa, para a América, desculpa, daqui da Ásia para a América. Então, surge na África, vai depois para outros lugares, vai para a Europa, vai para a Ásia, vai para a Oceania e depois vem para a América. Perceba que na América do Sul, ó, 12,3 mil anos atrás. É pouco tempo comparado com o surgimento. Né? E aí, só para concluir, essa história do Homo sapiens sapiens seria como se a gente fosse, então, uma subespécie que restou dos Homo sapiens, porque não tem outros viventes hoje. Só que tem uma certa discordância em alguns teóricos, alguns cientistas, né? Porque se diz que essa mudança não é tanto genética. Essa mudança é muito mais cultural do que genética. Então, dentro da biologia não faria sentido. Mas a gente mantém aí, né, para tentar diferenciar o ser humano atual desses seres humanos anteriores, a gente mantém o Homo sapiens sapiens. Né? E como eu falei, a gente não tem motivos para ter raças hoje humanas diferentes, porque raças seriam subespécies. Então, todos aqui são ou Homo sapiens ou Homo sapiens sapiens, que seja, todos são desse grupo, todos que existem. O conceito de raça está muito mais atrelado com uma visão sociológica, histórica, porque as sociedades viventes nos seus sistemas, nos seus regimes de organização, se colocaram nessa posição, né? Enfim, sociedades foram escravizadas e com uma diferença na cor da pele, por exemplo, né? Muitos exemplos. Mas, biologicamente, a gente não tem nem motivos para isso ter acontecido. A biologia foi muito usada para tentar justificar isso, para tentar justificar que existiam espécies superiores e espécies inferiores. O próprio nazismo tentou usar a biologia. Só que a biologia, né, a medicina, a biologia nunca teve respaldo, né? Nunca deu. Claro que teve vários cientistas nazistas, né? A gente, inclusive, quem estava na escola ano passado, a Isa estava, a gente fez um trabalho sobre isso na Feira Cultural, mas a gente não tem biologicamente diferenças. Então, não existe raça superior e inferior, biologicamente falando. Claro que o termo raça acaba sendo importante porque, socialmente, as pessoas, isso no termo sociológico, porque as pessoas se dividem assim, e a gente precisa combater os preconceitos, às vezes, utilizando desse termo também. Gente, falta menos de 1 minuto para acabar a live. Eu terminei o conteúdo, mas vocês querem que eu faça outro link? Vocês têm dúvidas? Não. Não? Mesmo? Tá Mesmo. bom. Tá bom, então. Então, eu vou deixar uma atividade lá na plataforma e vou encerrar essa live, tá
tá bom? É uma pena que não dá pra gente se despedir direito, foi muito rápido aqui, vai acabar. Mas e se cuidem, tá bom? Tá, você também. Qualquer coisa a gente conversa lá na plataforma. Beleza. Ou no WhatsApp. Tchau, gente. Tchau. Tchau.